Olá, meus amigos de Jacareí. Eu sou Marlon Reikdown. Já estive aí na casa de vocês e para mim é um prazer fazer parte desta comemoração de centenário, desejando que esta instituição e que todos os trabalhadores e as pessoas envolvidas que fazem parte dela sejam abençoadas por Cristo, nosso Mestre Jesus, e que se sintam fortalecidos na tarefa de divulgar e de viver a doutrina espírita, de senti-la na sua maior intensidade e, por sentir, viver e se transformar, desejar que ela também toque a outros corações, console outras almas e se expanda no nosso planeta que vive tantas dores e tantas dificuldades. Eu precisei fazer uma gravação desse vídeo porque hoje eu estou na Dinamarca 5 horas à frente do horário de vocês e daí isso inviabiliza poder falar para vocês no horário da noite aí do Brasil, que já é de madrugada aqui na Dinamarca. Mas espero que as minhas palavras possam tocá-las com a intenção de que a gente desperte para este encontro entre os elementos da psicologia e da doutrina espírita. Na verdade, isso nunca deveria ter se separado, como por vezes nós encontramos separados no movimento espírita. Allan Kardec, desde o princípio, quando ele escreve a Revista Espírita, ele subtitula Revista de Estudos Psicológicos. E no Livro dos Espíritos, como no Evangelho, qualquer um que entenda um pouco de psicologia consegue perceber que estes são textos extremamente psicológicos. Também precisamos dizer, são textos filosóficos, mas hoje nós estamos realçando o elemento psicológico da doutrina e eu estou dizendo que nunca deveria ter se dividido a ponto da psicologia parecer algo tão longe, tão distante da nossa fala na doutrina espírita. Esse distanciamento ou essa nossa ignorância a respeito da psicologia, ela torna o nosso entendimento da doutrina espírita menor e não conseguimos enxergar muitas vezes as nuances e elementos extremamente importantes para compreender Allan Kardec. Quando nós falamos da questão das emoções, isso é básico. Allan Kardec, ele fala das paixões e ele vai dizer que as paixões, elas não são nem boas e nem más. Elas fazem parte da nossa vida. E, num complemento de resposta, ele vai dizer as paixões decuplicam as forças da alma, ou seja, tornam 10 vezes mais potentes. Mas se você não entende que as nossas emoções, elas são consideradas também as paixões de Allan Kardec, você vai olhar para a sua raiva, para o medo que às vezes você sente, para a tristeza como problemas que precisam ser eliminados. Mas quando nós entendemos que eles não são nem bons e nem maus, mas que eles fazem parte da nossa natureza e que podem potencializar as forças da alma, você para de brigar com as tuas raivas. Você já não quer mais não senti-las, não quer mais não sentir a agressividade, não quer mais não sentir a tristeza, a introspecção que em alguns dias nos toma. Você começa a olhar para isso como uma experiência, como um aprendizado. Você consegue olhar para as tuas emoções como um caminho de desenvolvimento, porque a raiva, de fato, ela nos leva a fazer coisas que nós não faríamos se não estivéssemos com raiva. Por vezes, quando nós estamos com raiva, é o dia que a gente decide largar aquele trabalho. É o dia que a gente decide fazer algo diferente, é o dia que a gente decide mudar uma relação, é o dia que a gente, não suportando mais uma situação, faz grandes mudanças, por vezes positivas na nossa vida.
Da mesma forma, a tristeza. No dia que nós estamos tristes, nós olhamos para a nossa vida com uma profundidade, com uma sensibilidade que antes nós não olhamos. A superficialidade do dia a dia, a rotina e a correria nos impede de perceber em essência algumas coisas. Quando nós estamos tristes, nós enxergamos melhor o valor das pessoas, das relações, da vida. Se não estamos, ficamos na superficialidade. Então veja que tanto a raiva quanto a tristeza, elas podem te fazer viver mais intenso e também de modo mais saudável a tua vida. O problema é, segundo a colocação de Allan Kardec, quando nós somos tomados por esta paixão. E aí, quando eu sou tomado pela raiva e eu não consigo pensar e reajo nesse impulso agressivo, eu falo coisas que eu não devia. Eu machuco pessoas de um jeito que eu não tinha direito de fazer. Quando sou tomado pelas minhas tristezas, eu entro em quadro depressivo, de negativismo, de pessimismo, me coloco para baixo de um modo destrutivo. Então veja, o problema é sentir a tristeza, o problema é sentir a raiva em absoluto. O problema é não ter consciência da raiva, da tristeza, do medo. O problema é não saber lidar com eles, o problema é não dar espaço para eles. O problema é, segundo as colocações de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ser tomado pelas paixões. E aí é fascinante quando você enxerga esse encontro entre a psicologia e o espiritismo, que daí você volta para Jesus Cristo e você consegue enxergá-lo por um outro ângulo. Quando nós temos aquelas passagens expulsando os vendilhões do templo, ou quando ele, voltando para a casa de Lázaro, que aparentemente estava morto, olha com irritação para Maria, a irmã de Marta, ou quando ele se irrita no templo ao questionarem se poderia curar em dia de sábado, todas essas são atitudes descritas no Evangelho de ira, de irritação, de incômodo, mas que estavam presentes em Jesus, que é um espírito puro. Meu Deus do céu! E a tristeza? Joana de Ângeles lhe diz que nunca lhe viram sorrir, porém muitas vezes lhe viram chorar, e que a tristeza era-lhe familiar. Então, Jesus, como um espírito puro, chorou e se entristeceu e silenciou muitas vezes. Como pode ser isso obra do desequilíbrio se ele já é o espírito na maior hierarquia que nós podemos alcançar? Aí nós vamos entender Kardec e vamos realçar a psicologia, que o problema não é a emoção, mas é sermos tomados por ela, sermos governados por ela, ao invés de vivermos de modo claro e saudável, permitindo que ela nos ensine, permitindo que ela nos auxilie. Então veja, esse entendimento a respeito de Jesus, o entendimento a respeito das paixões, a respeito das forças da nossa alma, tudo isso decorre do encontro entre a psicologia e o espiritismo. Quando Allan Kardec fala da questão do comportamento, do hábito e do caráter, ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando está questionando a lógica da reencarnação, ele vai explicar que um escravo vai ter hábitos de escravo, mas que se ele renasce como senhor, ele vai ter hábitos de senhor. E que isso então nos permite entender que não está relacionado à transformação moral, porque isso são questões de comportamento. É interessantíssimo parar para pensar que o meio aonde nós estamos reencarnados influencia nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, mas isso não necessariamente é caráter.
E por que é tão importante entender essa colocação? Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com a mudança comportamental do que com o caráter. Se você não tem essas noções de psicologia, você não consegue entender a profundidade da questão em O Livro dos Espíritos. Se você não tem o olhar psicológico, você fica preocupado em mudar comportamento. Então antes eu falava palavrão, eu dizia para as pessoas vai a merda, e hoje eu não falo mais palavrão. E meu Deus do céu, eu já sou bem melhor. Não, você pode no máximo ser uma pessoa de aparência. Você pode ter parado de falar palavrão para se exaltar e se sente melhor do que os outros, porque quando os outros falam palavrão, você pensa, nossa, graças a Deus eu já não sou mais assim. Graças a Deus eu já sou melhor. E você não percebe que isso está exaltando o teu ego, que isso é uma questão da tua arrogância e que você está se sentindo melhor do que os outros, e isso está pior no teu desenvolvimento moral do que antes quando você falava palavrão. O Mar não está fazendo apologia ao palavrão, não. Mas estou trazendo um exemplo simples que todos vocês conseguem entender da preocupação que nós temos com o externo, ao invés de olharmos para o interior. E isso é o convite psicológico. Então, eu falava alto, agora eu não falo mais alto. E antes eu dizia para as pessoas, cala a boca. Agora eu já penso, cada um é cada um, né? Deixa que é problema dele. Um dia ele se ferra e aprende. Não falo para ninguém. Fico guardando isso dentro de mim, desejando que o outro se ferre para ele aprender. E eu acho que eu estou me tornando uma pessoa melhor, que eu estou me tornando um espírito mais evoluído porque eu estou mudando a carcaça, porque eu estou mudando a aparência das coisas. Moral. Moral é o convite da doutrina espírita. Transformação moral é o convite da doutrina espírita. E quando Allan Kardec pergunta o que é moral, os espíritos respondem é a regra de bem proceder. Não é o bem proceder, não é a conduta, é a regra de bem proceder. Você talvez não tenha prestado atenção quando você leu isso no Livro dos Espíritos, que a definição de moral é a regra de bem proceder, e não parou para pensar que você pode bem proceder, mas tendo uma regra destrutiva. Você pode agir perfeitamente, você pode agir adequadamente, você pode agir muito bonito para tentar se promover egoicamente, para tentar ser melhor do que os outros. Você pode agir adequadamente porque você é um baita de um interesseiro que quer morrer e quer ir para o céu. Ou que você está preocupado em humilhar os teus colegas no centro espírita, mostrando que você é melhor do que eles, que você já se transformou, que você já evoluiu. E você não percebe que isso é arrogância, que isso é vaidade, que isso é inveja, que isso é orgulho, que isso é prepotência. Porque a regra que te fez mudar o comportamento é uma regra inferior. A moral é esta a regra, de acordo com a lei divina, diz-nos os Espíritos. Então, é a regra de bem proceder, de acordo com a lei divina. Quando eu me sinto melhor do que os outros e vejo alguém que comete um erro, um delinquente, uma pessoa talvez com um transtorno mental, uma dependência química, e começa a sentir aquela vontadinha de me ser melhor do que o outro, e aí eu digo, Marlon, mas se somos todos filhos de Deus, se estamos todos no mesmo caminho, se estamos todos no mesmo processo evolutivo e as nossas diferenças que estamos na Terra são tão pequenas, a hora que nós deixarmos o corpo, nós somos obrigados a reconhecer que somos todos espíritos inferiores nos mundos de provas e expiações. Por que você está se sentindo melhor do que o outro? Esta regra de bem proceder me leva à transformação, porque o meu sentimento de orgulho, de prepotência, a minha vaidade, ela desce, ela começa a se esvair, porque eu entendo
Que embora essas pequenas diferenças, nós somos todos espíritos comprometidos com o passado. Na hora que eu sou presidente do Centro Espírita, coordenador do Centro Espírita, na hora que eu tenho um carrão, uma casa, na hora que eu me sinto melhor do que alguém, que eu acho que eu deveria ser melhor atendido no restaurante, ou que o Centro Espírita deveria me considerar mais, ou que as pessoas isso, aquilo, eu me recordo da progressão dos mundos e que nós estamos nos mundos de provas e expiações com o predomínio do mal. Que nós somos espíritos inferiores e eu digo, meu Deus do céu, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho questões materiais. Eu tô achando que as pessoas deveriam me tratar diferente. Marlon, você não entendeu ainda a lei divina. Você ainda não entendeu que nós somos espíritos reencarnados num corpo material e que a hora que tudo isso for embora, a gente não vai ter nada para se apegar. Isso é transformação moral. Isso é a regra de bem proceder. É o agir de acordo com a lei divina. Não é a mudança de conduta. Não é a mudança de atitude, porque a mudança de atitude pode ser corrompida. A mudança de atitude pode ser arrogante. A mudança de atitude pode ser interesseira. Mas eu tenho certeza que se você não tiver este olhar psicológico, você vai ficar na superficialidade. Você vai ficar confuso e não vai sequer enxergar estes elementos da psicologia que estão presentes em Allan Kardec. E a minha questão é qual, então? Você tem que estudar psicologia? Você tem que fazer um curso de psicologia? Obviamente que não. Você precisa ficar convidando pessoas que entendam de psicologia como eu? Obviamente que não. Mas você pode ler sobre a psicologia, ler sobre o autodescobrimento, ler sobre personalidade, você pode ler sobre o inconsciente. Hoje em dia existem muitos materiais na internet, muitos vídeos no YouTube, conteúdos mais acessíveis que te permitem entender a diferença entre personalidade e caráter, que te permitem entender as emoções na nossa vida, que te permitem entender o que é transformação moral. Dá trabalho, sim. Eu entendo porque, embora eu seja psicólogo, eu tenho olhado muito para as questões da filosofia. Eu não sou filósofo, eu não entendo propriamente de filosofia. E cada vez que eu começo a estudar um novo autor, um novo texto sobre filosofia, eu me sinto completamente perdido e digo, meu Deus do céu, isso é tão difícil. Aí a gente vai assistir uns vídeos, vai conversar com algumas pessoas, vai estudar. E depois de um tempo, aquele autor ou aquele conceito, ele se transforma em algo mais acessível. Não é um monstro. Então, o meu convite para você é de que você se debruce sobre estes elementos que hoje ficaram distanciados da doutrina espírita, a filosofia, a sociologia, a própria pedagogia, a educação, a filosofia, são elementos importantíssimos para compreender Allan Kardec. Veja que coisa interessante. Quando Allan Kardec está discutindo a questão do trabalho e chega na questão da aposentadoria, do sujeito que já está mais velho, que precisa de apoio, ele vai dizer, esse apoio e essa sociedade que é capaz de apoiar uns aos outros, ela só vai se construir pela via da educação. E ali, ele faz uma divisão de conceitos de educação e ele vai dizer, mas não a educação... Então, primeiro ele vai dizer, mas não a educação intelectual, e sim a educação moral, porque a gente já entende que existe uma abordagem intelectual, onde as pessoas sabem responder, onde elas sabem falar, mas que isso não gera necessariamente transformação. Isso é importante a gente pensar para nós no Centro Espírita, porque por vezes nós estamos preocupados em decorar conceitos, em saber questões, em explicar um monte de coisas que não necessariamente nos transformam numa pessoa melhor, porque isso pode ser uma abordagem apenas intelectualizada e não moral.
Mas Allan Kardec ainda vai dizer, mas a educação moral que eu me refiro não é a educação moral pelos livros, mas sim a arte de formar caracteres. Meu Deus, você precisa de um pouco de psicologia, você precisa de um pouco de filosofia, você precisa de um pouco de educação para você entender o que é educação moral pelos livros e a educação moral verdadeira que é a arte de formar caracteres. Porque eu posso estar aprendendo sobre orgulho, mas apenas na lógica dos livros, ou seja, apenas enquanto teoria. Vou te dar um exemplo mais simples, o perdão. Eu sei sobre o perdão, eu sei a diferença entre perdão e esquecimento, eu sei fazer uma palestra fantástica sobre o perdão. Isso pode ser apenas a educação moral pelos livros. É um olhar moral, mas é pelos livros, porque eu entendi, eu tenho o conteúdo, eu aprendi as frases, a colocação do que é perdoar e do que não é perdoar, que a gente, quando fica rememorando, é porque a gente não perdoou, que o verdadeiro perdão limpa a nossa alma, que a gente se desapega disso, que a gente esquece daquela experiência, que a gente renova os nossos sentimentos, porque quem não perdoa fica carregando um fardo. Eu posso saber de tudo isso pelos livros que eu li, mas nunca ter voltado este conteúdo para mim. Isso é a mudança dos caracteres. O que eu tenho a ver com este conteúdo? Porque eu posso estar falando do perdão lá fora e nunca ter parado para pensar, Marlon, será que você realmente perdoa? Ou você coloca só uma máscara por cima para dizer que perdoou e se sentir bem? Como eu vou descobrir se eu realmente perdoei? E aí eu começo a entrar no meu mundo. Não, eu sei que eu perdoei, tá? Mas isso pode ser só uma resposta superficial. Será que existem elementos que vão me ajudar a diferenciar o perdão verdadeiro de um discurso de perdão? Porque eu vejo outras pessoas que dizem perdoou e eu percebo que elas estão magoadas, ressentidas. Como que perdoaram? Então eu começo a viajar para o meu mundo interior. Quem será que eu posso não ter perdoado? É aquela situação, sempre que falam daquela situação, me volta aquela pessoa na minha cabeça. Talvez eu não tenha perdoado, eu acho que eu perdoei, talvez eu não tenha perdoado. O que seria perdoar nessa situação? Esquecer, mas como que eu vou esquecer tudo isso que ele me fez? E aí eu começo a fazer a viagem para dentro. Aí eu começo a olhar para as minhas mágoas, para os meus ressentimentos. E depois eu vou buscar, porque nós já estávamos falando da transformação moral, eu vou buscar a regra de bem proceder. Eu vou buscar a lei divina que me ajuda a enxergar a vida por um outro ângulo. Então vamos pegar esse exemplo do perdão. Eu agora reconheço que eu não havia perdoado, que eu guardo um certo ressentimento e queria ver aquela pessoa se danando para poder dizer, tá vendo, Deus é justo. Esse é um mundo de causa e efeito. Aqui se fez, aqui se paga. E aí eu sou obrigado a reconhecer então que isso é porque eu não perdoei. E aí eu começo a reconhecer que eu estava me pondo num papel de vítima. Eu sou o coitado, eu sou aquele que sofreu e ele é o algoz, ele é o que me fez sofrer. Então eu preciso ser exaltado, porque todo aquele que sofre, o menor será o maior, né? Então nós trazemos isso internamente, que eu preciso ser exaltado, eu preciso que as pessoas tenham pena de mim, eu preciso que as pessoas vejam como eu sou maravilhoso, eu preciso, isso é exaltação no nosso cotidiano, e o outro precisa ser punido, porque ele fez algo de errado. Mas daí quando eu começo a olhar a lei divina, e vamos lá todos nós estudarmos e reestudarmos o livro dos Espíritos, as leis divinas, eu vou descobrir que não existe injustiça. Eu vou descobrir que tudo que acontece na Terra
está dentro da justiça divina. Então aquilo que me aconteceu não foi uma injustiça. Aquilo que me aconteceu está dentro da justiça divina. Deus do céu. Então, será que eu merecia aquela experiência? Talvez não seja em termos de merecimento, mas se Deus permitiu que aquilo acontecesse, talvez tenha um sentido. Talvez eu precisei ter vivido aquela experiência. E aí eu começo a me olhar por um ângulo que eu nunca tinha me visto. De que todo mal que as pessoas me fizeram não é porque eu sou maravilhoso, um mártir, eu vou para o céu, mas de que todas as experiências de dor e de sofrimento, elas têm um sentido. Elas estão me ensinando algo. E que se eu não precisasse viver aquela experiência, porque Deus é justo e bom, eu não teria as vivido. Porque Ele é todo poderoso. Ele poderia ter evitado. Então veja que eu começo a me estudar. Eu começo a enxergar o que eu vivi, o que a vida me oferta, o que eu preciso aprender. E isso vai mudando a minha forma de agir no mundo. Vai mudando os meus caracteres. Mas não muda o caractere porque eu estou me esforçando para mudar as características. Muda os caracteres porque eu estou tomando consciência de que Deus é justo. Eu estou tomando consciência que o mal também existe dentro de mim. Eu estou tomando consciência que eu também machuquei o outro e aí por isso ele me machuca. Eu estou tomando consciência da minha inferioridade, das minhas limitações e com isso mudam as minhas atitudes. Olha que interessante. Aí você começa a entender, caso não tinha parado para pensar nisso, a diferença entre o que é uma educação intelectual, o que é uma educação moral pelos livros e do que é a verdadeira educação moral capaz de mudar uma sociedade. Esta abordagem, ela decorre do olhar psicológico, decorre de uma busca para dentro de nós mesmos, que é a mesma complexidade que está lá na questão do Livro dos Espíritos, 919, todos falam dessa questão do autodescobrimento, mas quão poucos prestam atenção na sua profundidade, na sua essência. Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nós continuamos discursando que precisamos nos conhecer para nos transformar. Ei, você não prestou atenção na resposta. Quando você continua dizendo, a gente precisa se conhecer para se transformar, a gente precisa saber que a gente é orgulhoso para transformar o orgulho, precisa saber que é egoísta para transformar o egoísmo, precisa saber que é vaidoso para transformar a vaidade, você não entendeu a resposta. Quando Allan Kardec pergunta o meio prático mais eficaz de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal, ele já está partindo da premissa que você já sabe que você é orgulhoso, você já sabe que você é egoísta, você já sabe que o mal está ali dentro. E a pergunta é: como que eu transformo? Como que isso se transforma? E a resposta é pelo autodescobrimento. Mas como nós não temos um olhar filosófico e psicológico da doutrina espírita, a gente continua na postura infantil de: eu tomei consciência que eu sou invejoso e agora eu vou me esforçar para não ser invejoso. Isso não é transformação moral, porque lembra que transformação moral é transformação da regra. Você está transformando o caractere, você não está transformando a regra que reflete no caractere. Então, não é saber que sou vaidoso para agora me esforçar e não ser vaidoso. Esse exemplo é muito claro. As pessoas antes compravam colar, gastavam muito dinheiro, anéis de ouro e agora usam um anel de coquinho. Agora usa uma roupinha simples, mas continua sendo
vaidoso ou vaidosa. Antes eu gastava essa dinheirama. Graças a Deus hoje, fico feliz com o anel de coquinho. Continua sendo vaidade. Só que agora eu me envaideço da minha simplicidade. Eu me sinto mais bonito porque eu sou mais simples. Eu me sinto melhor porque eu uso anel de coquinho enquanto os outros gastam uma fortuna comprando anéis de brilhante. Continuou sendo vaidoso. Continuou se exibindo. Continuou se mostrando. Não é esse o nosso ponto. O autodescobrimento é que transforma. Quer dizer, se você começa a reconhecer que você é vaidoso, a pergunta é, o que há por trás da vaidade? Isso é autodescobrimento. O que te leva, que te alimenta e que te mantém na vaidade? Isso é autodescobrimento. E aí, talvez, você que está entendendo o meu raciocínio, começa a pensar o que é por trás da vaidade. Por que eu preciso me sentir bonito? O que eu estou querendo com a roupa bonita ou com a roupa simples de coquinho? Qual é a minha intenção? E talvez nesse percurso de autodescobrimento, eu começo a descobrir meu desvalor. Eu começo a descobrir a minha feiura. Eu começo a descobrir coisas que eu não gosto em mim, que eu não admiro, que eu não valorizo. E percebo que eu uso da vaidade para esconder a minha feiura. Eu uso dos adereços, da roupa, do vocabulário para tentar esconder a minha feiura. Olha, que profundo que pode ser essa viagem. Porque aí eu te digo, a tua vaidade só vai se transformar quando você aprender a enxergar, aceitar e conviver com a tua feiura de mundos de provas e expiações que todos nós somos. Allan Kardec disse, a Terra, tá lá no Evangelho, capítulo 3, a Terra é um mundo que pode se assemelhar a um presídio, a um subúrbio, a um hospital, a um sítio malsão. É lugar inferior e você está querendo ser bonito, óbvio. Se você quer ser um espírito lindo no mundo inferior, você não vai ser. Então dá-lhe lascar em mudar vocabulário, dá-lhe lascar em mudar roupa, dá-lhe lascar em mudar, em comprar, em ter coisas, porque é o único jeito que você vai se sentir lindo e maravilhoso. Do contrário, você vai ter que aceitar ser pequeno, feio e inferior, como o próprio Francisco de Assis dizia que era o mais inferior, o mais feio, o mais pecador de todos. Eu sou orgulhoso. Não aceito que os outros me questionem, que me critiquem, sempre tem uma explicação, sempre tem uma alternativa. Eu sou orgulhoso. Eu já sei que eu sou orgulhoso. Eu não vou deixar de ser orgulhoso agora usando palavras simples e bonitas. E quando alguém me critica, eu digo, não, tudo bem, tudo bem. A gente pode fazer do seu jeito. Por dentro eu quero me matar essa pessoa. Porque sempre eu quis as coisas do meu jeito. Sempre elas aconteceram do meu jeito. E aí agora eu sei que isso é orgulho. E aí eu digo, não, pode ser do teu jeito. Mas depois eu dou um jeito de fazer do meu jeito. Ou eu critico o que ele fez. Ou eu critico aquela pessoa, ou eu nunca mais convido para trabalhar junto. Eu tô lidando com o meu orgulho? Não, eu tô só camuflando. Eu tô só fingindo que eu tô sendo melhor. Eu não tô transformando o meu orgulho. Aí nós perguntamos para os espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal. O que eles nos responderam? O autodescobrimento. Então quando eu começo a me perceber orgulhoso, eu tenho que entrar dentro de mim. O que há por trás do orgulho. E quem sabe você começa a mexer por trás do teu orgulho quando uma pessoa me critica. Por que eu me sinto tão exaltado? Por que aquilo me mexe tanto? Por que aquilo me revolta? Isso é o meu orgulho, tá? Eu já estou entendendo que isso é orgulho, mas por que esse orgulho surge? E aí eu começo a perceber que eu quero me sentir melhor que os outros. Eu começo a perceber que eu tenho medo de ser rebaixado.
Eu começo a perceber que quando alguém me critica, me dói demais porque eu tenho medo de assumir que eu erro. Eu tenho medo de assumir que eu sou pequeno. Eu tenho medo de assumir que eu sou inferior. E talvez você vá viajando mais. E por que eu tenho medo? Talvez eu tenha medo que as pessoas não me amem. Talvez eu tenha medo de, sendo imperfeito, eu não seja valorizado, eu não seja respeitado. E então meu orgulho faz com que eu imponha o meu valor, com que eu imponha o meu respeito, com que eu imponha quão maravilhoso eu sou. Você não vai nunca deixar de ser orgulhoso se você não caminhar pelo autodescobrimento, para dentro de você, observando quem você é e o que existe por trás do teu orgulho, da tua inveja, da tua arrogância, o que existe por trás desse mundo desconhecido do comportamento. Mas nós não estamos falando de mudar comportamento, nós estamos falando da mudança da essência, do caráter. E isso você só vai aprender, continuo eu reforçando, estudando a psicologia, a filosofia, a educação. Mas ainda, meus amigos, eu queria te trazer um último ponto, aonde o estudo da psicologia, ele se torna quase que essencial. É no encontro entre os transtornos mentais, a mediunidade e esses elementos psicológicos. Se você não tiver uma noção do que é o inconsciente, se você não tiver noção de personalidade para entender a fragmentação da personalidade, todos os fenômenos que podem ser de uma complexidade mental muito grande, você vai chamar de fenômeno mediúnico. E então nós temos pessoas com personalidades múltiplas, que não necessariamente são quadros de obsessão. Nós temos pessoas que ouvem vozes, mas que são vozes do inconsciente, do passado de culpas, do passado de equívocos. Pessoas com transtorno bipolar em estado grave, que vivem quadros de alucinação, de delírio, e que nós espíritas, mal orientados, diagnosticamos como quadros obsessivos ou transtornos mediúnicos, o que não é verdade. Há muitas pessoas que, quando vivem o processo depressivo, elas têm delírios ou alucinações. Mas os delírios e alucinações são consequências das suas vidas passadas, das suas culpas, dos equívocos que cometeram, e alguém lá dentro está dizendo: você não presta, você não tem jeito, você nunca vai ser ninguém na vida, e não necessariamente é um obsessor. Por isso, Sueli Kaldai Schubert dizia que toda a desobsessão, ela deve ser primeiro autodesobsessão, porque existe o sujeito se punindo, se machucando, se destruindo, se colocando para baixo, e isso abre portas para o processo obsessivo. Mas a porta quem abre é o próprio sujeito no ato de autodestruição, de autopunição, de autocondenação. E nós, no movimento espírita, se não temos clareza disso, entendemos que isso é um problema porque tem um espírito ali gerando todo esse transtorno. E gastamos um tempo enorme em orientações e estruturando reuniões mediúnicas para orientar o espírito. Mas nós não estudamos que todo processo externo, ele só tem entrada porque alguém abriu esta porta. Não estou criticando a existência dos grupos mediúnicos, porque eles estão presentes e são importantes, em especial nos processos de subjugação. Mas o que eu estou criticando é que nós queremos tirar o obsessor e achar que isso é a solução do problema, quando o obsessor é a consequência.
consequência dos meus equívocos, consequência do meu passado, consequência da minha culpa. E pouquíssimos centros espíritas no trabalho de desobsessão investem energia no obsidiado. Não em palestrinhas simples, não em leitura do evangelho superficial, mas em entender o que é o processo obsessivo, por que ele está nessa situação, que ele é um espírito que comprometeu-se com a lei no passado, que o problema não é ter um espírito obsidiando, só existe um espírito obsidiando porque existe alguém que cometeu um equívoco. E nós, querendo nos livrar dos obsessores, diz, ai, que Deus te abençoe, que você seja levado para um lugar. Caramba! Você fez o mal, você matou, você prejudicou, você fez um monte de coisa errada e agora você faz uma oraçãozinha pedindo para que Deus oriente ele? Cadê você? Reconhecendo os teus equívocos, de joelho no chão, chorando e dizendo, me desculpa, eu cometi um monte de erros, mas me perdoa, eu agora estou entendendo os erros, eu agora estou tentando fazer diferente. Isso é processo de desobsessão. Sou eu assumindo os meus equívocos e me pedindo perdão, porque eu errei, porque eu me equivoquei. Entende? Se você não tem um olhar para os conteúdos particulares, pessoais, você vai entender que o indivíduo que está lá no hospital psiquiátrico, ele está alucinando porque tem um espírito ali, por vezes tem. Mas não pode dizer que todos são. Por vezes não tem. E você vai achar que todas as vozes que o indivíduo ouve, elas são as vozes de alguém falando, sem considerar que podem ser as vozes do próprio inconsciente. E olha aí que responsabilidade que por vezes os centros espíritas podem estar envolvidos. Mas a questão é tão profunda que nós descobrimos que também não existe uma linha que separe e diga isso é mediunidade e isso é obsessão. Isso é mediunidade, isso é transtorno mental. Isso é obsessão, isso é depressão. Não existe uma linha que separe. E aí nós começamos a mudar as nossas posturas, de que todas as pessoas que buscam o centro espírita, numa expectativa de um tratamento desobsessivo, numa expectativa de um suporte espiritual, precisam também fazer acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Mas nós também entendemos que nós podemos muito contribuir com a dimensão psicológica e psiquiátrica porque o sujeito que não trabalha as suas culpas não passa, não trata seu processo obsessivo. Nós vamos descobrindo que o mesmo sintoma de depressão, por exemplo, a gente vai dizer dos pensamentos repetitivos, né? Aquela coisa que fica na nossa cabeça, você não tem valor, você não é importante, você não tem valor, você não é importante, né? São pensamentos intrusivos. Você até é elogiado por alguém, mas logo vem um outro pensamento dizendo, mas você não tem valor, quem que você pensa que é? Isso é um pensamento intrusivo. O mesmo sintoma, pensamento intrusivo, ele pode servir para o diagnóstico de um processo de obsessão. Ele pode significar um diagnóstico de mediunidade desequilibrada e ele pode significar um processo de depressão. Veja, é o mesmo sintoma. Você nunca vai poder dizer isso é depressão, isso é mediunidade ou isso é obsessão, porque o mesmo sintoma pode ser para diferentes causas. Quando você está com o nariz escorrendo, isso é um sintoma. Ele pode ser um sintoma de gripe. Ele pode ser um sintoma de uma gripe diferente. Ele pode ser um sintoma de sinusite. Ele pode ser um sintoma de um monte de outras coisas. É o sintoma. Você nunca vai poder pegar um sintoma e dizer isso ou é aquilo. Você precisa estudar uma complexidade muito maior para dizer isso tudo indica aquilo ou indica aquele outro. Talvez um dia no movimento espírita a gente consiga um estudo numa profundidade tamanha para dizer isso não é transtorno mental, isso é mediunidade desequilibrada.
ou consiga um estudo de tal profundidade para dizer isso não é processo obsessivo, isso é transtorno mental. Eu não sei se um dia nós vamos chegar lá, mas o que eu sei é que nós só chegaremos lá, se existir esse caminho, estudando um pouco mais da psicologia, dos transtornos mentais, da psiquiatria. Todo atendente fraterno deve estudar um pouco sobre depressão, sobre transtorno bipolar, sobre fobias. Eu vejo pessoas que chegam em quadros fóbicos, quadros de ansiedade. E você vai dizer para ele fazer oração. É claro que a oração ajuda, mas ele precisa de um psiquiatra. Mas também vi muitas pessoas no hospital psiquiátrico sendo tratados de fobias e que, na verdade, elas tinham a reação fóbica frente à presença do obsessor. Quando o obsessor se aproximava, elas tinham um quadro, um transtorno, um episódio de pânico. Então, nós só vamos conseguir avançar em termos científicos, psicológicos, em termos de transformação moral, quando nós adentrarmos as ciências humanas de verdade, como Kardec fazia. O Espiritismo, meus amigos, no Brasil, e não é diferente fora do Brasil, porque a maioria dos centros espíritas fora do Brasil é mantido por brasileiros. O movimento espírita, mantido por brasileiros, ele ganhou um caráter religioso pejorativo. Eu não estou fazendo apologia a eliminar o elemento religioso da doutrina espírita de modo algum, mas nós adentramos este elemento religioso reproduzindo os mesmos padrões da Igreja Católica, com todo respeito à Igreja Católica, eu não estou diminuindo-a, mas dizendo que o Espiritismo não é a reprodução da Igreja Católica em novos termos. Você não tem que ir assistir a palestra como ia antes assistir a missa todos os domingos. Não é isso que te faz um verdadeiro espírita. Porque na visão católica, o que faz um verdadeiro católico é ir na igreja. Então eles diziam, sou católico não praticante, ou seja, eu acredito no catolicismo, mas eu não pratico. E o que é praticar o catolicismo? É ir na igreja. O que é praticar o espiritismo? É ir no centro espírita? Sinto muito. Praticar o espiritismo é viver a doutrina espírita. E para viver a doutrina espírita, você não precisa estar indo no centro espírita toda semana. Você pode ser o verdadeiro espírita, segundo a descrição de Allan Kardec, sem ir no centro espírita. Porque ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Você pode estudar em casa e ser um verdadeiro espírita. E você pode estar indo no centro espírita e ser um péssimo espírita, indo lá falando mal dos outros, não colaborando, não fazendo a tua parte, se preocupando com a aparência, se mostrar e alimentando o teu orgulho no centro espírita. Então o Mar não está dizendo para não ir no centro espírita, obviamente que não, porque é muito bom estarmos em grupo, é muito bom estarmos com os nossos amigos, nós nos fortalecemos os nossos sentimentos, mas é isso que você tem que estar preocupado? Não. Você tem que estar preocupado com as tuas questões internas. Por que você está indo para o centro espírita? Por que você veio assistir essa palestra hoje, mesmo que seja reproduzido pela internet? Por que você veio assistir essa palestra hoje? Porque mais uma atividade? Eu perguntei para pessoas que estavam há mais de 20 anos no centro espírita, por que você veio no centro espírita? Ah, porque, nossa, é tão gostoso, é tão bom. Sim, as pessoas vão para o bar porque é bom. O centro espírita é o espaço de transformação moral. Quais são as tuas questões morais? O que você está vindo aprender? O que você precisa aprender? Porque senão nós vamos lendo livros, nós vamos lendo os livros que nos chegam. Calma lá. Quais são as tuas questões? O que mais é difícil para você agora? O que você precisa aprender? Quais são os teus desafios morais? Aí, você para de assistir palestra porque tem a palestra, você para de vir no centro porque vem no centro, você para de ler livros porque alguém indicou e você começa de verdade a fazer a tua viagem interior.
Eu estou indo no centro espírita para aprender a lidar com o meu orgulho, com a minha arrogância. Eu estou indo no centro espírita porque eu percebo que eu sou uma pessoa egoísta demais e eu preciso aprender a me doar um pouco mais. Eu preciso ir no centro espírita para despertar a minha fé, porque eu sou extremamente materialista, eu falo de Deus, mas eu não sinto Deus. E aí, as palestras que eu vou assistir são vinculadas a esse tema. Os livros que eu vou ler são vinculados a esse tema. E todos os dias, quando eu coloco os pés no centro espírita, eu digo: Senhor, me ajuda a te sentir, porque eu não consigo ainda te sentir de verdade. E a minha sensação é que na primeira provação eu vou esquecer Deus, eu vou esquecer todos esses discursos e vou continuar agindo como o homem velho que eu sempre fui. Então, quando você começa a estudar mais e olhar o espiritismo neste elemento filosófico, psicológico, você sai desse caráter religioso no sentido negativo, cumprir tarefa, fazer as coisas, para viajar para dentro e dar um sentido muito mais profundo para a tua experiência religiosa. Aí nós já não estamos mais falando de uma religião, mas nós estamos falando da tua dimensão religiosa. Nós estamos falando da tua espiritualidade, do teu encontro com o divino, que pode estar indo no centro espírita, mas que pode também estar na caminhada que você faz de manhã. O meu convite, meus amigos, é para que a gente viva a doutrina espírita na sua profundidade, escrita por Allan Kardec, estudando um tanto mais da filosofia, da psicologia, da educação, da psiquiatria, para elevarmos o espiritismo ao nível que a sociedade precisa conhecê-lo, para mostrarmos a doutrina espírita consoladora, capaz de transformar uma sociedade e de construir um mundo melhor. Eu estou tentando fazer isso. Eu espero que você também se esforce para caminharmos juntos, mostrando a grandiosidade da doutrina espírita, o poder transformador que ela tem e a capacidade de materializar o Consolador prometido na construção do nosso mundo de regeneração. Um abraço fraterno para todos vocês e até breve.